Olá, olá pessoal, estamos de volta. A esquerdalhada não aguenta, agora estão assim preocupados com o que pode acontecer depois que a Justiça Brasileira, através da PGR do Supremo Tribunal Federal, abriram investigações para ver o que o Eduardo Bolsonaro está fazendo lá nos Estados Unidos. Inclusive ontem, né, o Mula, o presidente Luiz Ignorácio Mula da Silva, dizendo que nós nunca interferimos nos Estados Unidos, nunca falamos mal dos. Não, não. Você só chamou o Trump de nazista, né? E, gente, eles estão preocupadíssimos porque podem haver desdobramentos e consequências com relação a autoridades brasileiras, não só com relação a Magnitsky, mas uma outra lei, eu estava lendo aqui, que é uma lei dos anos 70, chamado IEPA, que é International Emergency Economic Powers Act. É uma lei, gente, criada nos anos 70 contra criminosos de tráfico de drogas. Foi uma lei instituída naquele período ali que Nova York estava bombando, e Miami, né, na Flórida, com muito tráfico internacional de drogas vindos da Colômbia, Pablo Escobar e outros, né, aqueles cartéis de Medellín, de Cali, cartéis mexicanos, né? Foi aquele boom ali em que a gente consegue ver no filme Scarface, do Al Pacino, bem como funcionavam essas organizações criminosas atravessando ali o Caribe e trazendo drogas, né, pela Venezuela e etc. E também a lei de tolerância zero do prefeito Giuliani, do promotor Giuliani, né, que depois tornou-se prefeito de Nova York, que acabou dando certo, né? Nova York hoje é um lugar seguro, apesar de todos os pesares, não era como era nos anos 70 e nos anos 80. Mas eu estava lendo aqui a Malu Gaspar no jornal O Globo falando sobre o que poderá vir de consequência agora com relação a esse inquérito aberto no STF a pedido pela PGR do Gonetti, Paulo Gonetti, para investigar o que o Eduardo Bolsonaro está fazendo nos Estados Unidos. Ele está fazendo lobby, gente. Ele licenciou-se por 120 dias da sua cadeira na Câmara Federal, sem remuneração, e o pessoal tá descendo o pau no cara, a imprensa inteira. A imprensa tá arrancando as calcinhas pela cabeça de ódio, porque antes ele era o bananinha e agora ele enfiou o dedo na ferida, enfiou a mão na ferida e eles estão reclamando. E a reviravolta internacional é que o governo Trump, depois que o gabinete do Trump descobriu que abriram um inquérito para investigar o cara, que tá lá fazendo lobby, gente. Lobby. Liberdade de expressão. Tudo que a esquerda sempre fez foi ir para organismos internacionais, chegar até outros países, como a França, a Alemanha, Portugal, né, nos Estados Unidos, para reclamar de governos que não estavam fazendo o que a esquerda gosta, que é o quê? Cerceamento de liberdades individuais. É isso que a esquerda quer. Um Estado bem grande, um Estado que vai prover tudo para o Estado, tudo dentro do Estado, nada fora do Estado, tudo para o Estado, do jeito que os comunistas adoram, né? Aquele Estado gigantesco e a população toda passando miséria, né? Passando fome. E a coisa está esquentando bastante. A briga começou, então, quando o Supremo Tribunal Federal, semana passada, a pedido da PGR, abriu esse inquérito para investigar as ações antidemocráticas, né, que o Eduardo Bolsonaro estaria derrubando as instituições democráticas brasileiras sozinho nos Estados Unidos. É brincadeira? Deixa eu ver o que mais. O que vem por aí? O que vem por aí, alguém levantou essa possibilidade de a Casa Branca, do Trump, puxar uma lei lá de 1977, que é uma ferramenta que pode impor restrições muito sérias, no estilo da Magnitsky, a autoridades estrangeiras, né? É um tipo de movimento mais pesado, mostrando a insatisfação do Trump com o andamento, especialmente excetuando a questão do 8 de janeiro, de Jair Bolsonaro está sendo julgado junto com aquelas 34 pessoas. Alguns já tornaram-se réus, inclusive o Jair Bolsonaro. Mas com relação ao Rumble,
a plataforma Rumble, ao X, que pertence ao Elon Musk, ao Facebook. Todas essas plataformas digitais e Instagram sofreram sanções políticas do senhor Alexandre de Moraes, tanto do STF quanto da Suprema, tanto da Suprema Corte quanto do Tribunal Superior Eleitoral, especialmente durante as eleições. Eles querem cercear a liberdade de expressão. Por quê? Porque a rede social democratizou o debate, gente. Antes o debate era feito na Globo, na TV Globo. Era feito no Fantástico, no Jornal Nacional. O que a Globo dizia, estava dito. Pronto, acabou. Gente, de uns 10 anos para cá, a rede social descentralizou o debate. Hoje todo mundo conversa sobre tudo. A minha tia de 90 anos, a tia Filhinha, minha mãe de 85 anos, a dona Neida, tá todo mundo debatendo sobre tudo, sobre caristia, supermercado caro, padaria cara, café. Olha o preço do café. Tá todo mundo debatendo sobre tudo, inclusive sobre liberdade de expressão. O brasileiro ama a liberdade de expressão, gente. Tá na alma do brasileiro de fazer charge, de fazer meme, de sacanear, de contar piada. Quando você não pode com o cara, você conta piada. Isso sempre foi assim, desde o Segundo Império, né, com Dom Pedro II, que era um homem afeito às liberdades individuais. As charges bombavam nos jornais do Império. No final do século XIX, todo mundo falava mal de Dom Pedro II, fazia charge, comparava ele a macaco, e ele não falava nada. Era um homem, era um libertário, Dom Pedro II, né, gente? Agora, essa contra-ofensiva que pode trazer essa lei de 1977 contra autoridades brasileiras, especialmente o senhor Alexandre de Moraes, né, para aqueles que atentam contra liberdade de expressão e estão sempre censurando, especialmente cidadãos e empresas americanas, né, coisa que é muito cara para o cidadão americano, para a legislação americana, né, para a diplomacia norte-americana, né, gente? Agora, o que pode acontecer? Bom, essa lei é uma lei antiterrorismo, tá? A tal da IEEPA. É IEEPA. É a International Emergency Economic Powers Act. Ela pode ser sancionada ela pode ser ativada para sancionar pessoas que atentam contra liberdades de expressão, especificamente contra cidadãos americanos e empresas americanas, né? O plano é acionar essa lei, né, que permite ao governo americano impor restrições financeiras a pessoas ou grupos estrangeiros que, segundo eles, ameaçam a economia. Isso já aconteceu antigamente, nos anos 90 e 2000, contra hackers, hackers, pessoal que invade bancos, etc., de outros países. Aí você bloqueia conta de banco, bloqueia tudo. Bloqueia dinheiro, só não consegue bloquear o Bitcoin, né, gente? O Bitcoin é imbloqueável, mas se você tem imóveis e tal, de repente um hacker russo, um hacker chinês, um hacker do Afeganistão, alguém ligado a Estado Islâmico, Al-Qaeda, ligado a esses grupos terroristas internacionais, ou até grupos internos norte-americanos. Então, essa lei foi criada nos anos 70 contra terroristas, especialmente na época do terrorismo da OLP, da Organização para a Libertação da Palestina, do Yasser Arafat e de outros, né, terroristas internacionais famosos naquela época, né? E nos anos 90 e 2000 contra esses hackers, né? Gente, só sei que a cereja do bolo para justificar a puxada dessa carta, que pode ser mais uma carta que pode andar paralela à lei Magnitsky, né? Se bem que a lei Magnitsky ela já é global, então ela pode ferrar com a vida do Alexandre de Moraes e de outros, né? É exatamente o impacto nas empresas americanas, o impacto na área econômica contra o X, por exemplo. O que Alexandre de Moraes fez contra o Twitter, colocando multas na SpaceX, colocando multas na Starlink, que são empresas subsidiárias, né, que pertencem ao Elon Musk. Então o Elon Musk é dono da Starlink, que manda satélites para a internet, sem fio. A SpaceX, que manda foguetes para o espaço, né, e a ideia é mandar foguete para Marte e para a Lua de novo, e contra o Twitter, o X. Então, para bloquear, para que o Elon Musk entregasse os documentos, o IP da máquina, os dados sensíveis telemáticos do Alan dos Santos, Rodrigo Constantino, Paulo Figueiredo,
Oswaldo Eustáquio e outros desafetos do senhor Alexandre de Moraes, ele pressionou o Twitter, tirou o Twitter do ar em 2024 e impôs multas à Starlink, gente. Então é bizarro, não tem nada a ver com o 8 de janeiro, nem com Jair Bolsonaro, nem com Eduardo Bolsonaro. Tem a ver com as empresas americanas que foram multadas, cerceadas da sua liberdade de individual, de expressão, pelo Supremo Tribunal Brasileiro. E essa lei pode ser puxada, então, junto com a Magnitsky, né, ou as duas juntas, ou uma primeiro, depois a outra, e vice-versa, contra o senhor Alexandre de Moraes e outras pessoas que, inclusive, o Paulo Figueiredo, neto do presidente Figueiredo, enumerou lá no Twitter dele. Inclusive o Paulo Gonet, procurador-geral da República, e outras autoridades ligadas à Procuradoria-Geral da República, à AGU, ao Supremo Tribunal Federal, ao STJ, à Polícia Federal e outras pessoas que podem sofrer essas sanções. E as sanções serão piores para os familiares, gente, porque isso atinge, por exemplo, a família de ministros do Supremo que, como advogados, não podem ter, claro, escritórios de advocacia, mas suas esposas têm, seus filhos têm, sobrinhos têm, netos têm escritório de advocacia. Então, isso pode afetar de forma drástica os escritórios de advocacia ligados aos ministros da Suprema Corte brasileira. Todo ministro da Suprema Corte, todo ministro de STJ tem um escritório de advocacia ligado diretamente a ele. E é lá que você negocia as coisas, né, gente? Então vamos ver o que vai acontecer, vamos aguardar, né? Novamente, mais um vídeo aqui para dizer que, na minha opinião, essas sanções são muito mais com relação a cidadãos americanos e empresas americanas que sofreram cerceamento na área econômica, na área de liberdades individuais, liberdade de imprensa, etc., do que o 8 de janeiro, Jair Bolsonaro, trama golpista e golpe de Taubaté, etc. Beleza, gente, vamos aguardar essa nova lei aí que pode realmente fazer com que a balança volte a ficar equilibrada de um jeito ou de outro. Se não é dentro do Brasil, tem que ser fora, né? Fazer o quê? Então, pessoal, valeu, obrigado por acompanhar o vídeo até o final. Se você gostou desse conteúdo, deixa aí o seu like, porque isso ajuda muito o canal a crescer. Aproveita agora para se inscrever, ativar o sininho de notificações. Sua opinião e seu comentário são muito importantes para nós seguirmos melhorando aqui o nosso conteúdo. Valeu, gente, eu sou Fábio Pirajá, muito obrigado e até o próximo vídeo.